E se requer mais, lembrem-se. Lembram-se do que Paulo disse aqui em Hebreus 11? Deixe-me ler algo antes de encerrarmos aqui só um minuto. Então Isso me faz sentir um pouco estranho quando eu leio isso. Vou tomar Hebreus 11 e começar com o versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Bem, aqui embaixo vem, o irmão Brana se refere ao seu desenho no quadro negro. Muito bem. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Vem, entre parênteses ali, você notou em sua Bíblia, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes tendo tido testemunho pela fé. Aqui, o irmão Brana se refere ao desenho do quadro negro. Não alcançaram a promessa, vem? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vocês compreenderam? Essas pessoas que morreram aqui estão dependendo de nós e esperando por nós. Então, esta igreja tem que chegar à perfeição, de modo a trazer a ressurreição. E eles estão debaixo, almas debaixo do altar, esperando que esta igreja chegue à perfeição quando Cristo vier. E esta igreja, vocês veem, está ficando menor, em minoria. O irmão Brando se refere ao desenho do quadro negro. É muito mais estreito do que isso. Mas é para escrever ali, vem? Chega à ponta de uma agulha, até que a igreja em minoria tem que chegar a um lugar em que seja o mesmo tipo de ministério que esta deixou, porque quando esta pedra angular voltar, tem uma pequena abertura aqui onde ela, a pedra superior, vai se encaixar bem ali, na pirâmide natural. Não é simplesmente uma tampa que fica na parte superior. Tem uma pequena aba e tem que se encaixar ali porque é por onde a água escorre. E quando isso vem, essa igreja tem que estar afiada. Todas as demais pedras na pirâmide estão colocadas tão perfeitamente que não se pode passar uma lâmina de barbear entre elas, pesando toneladas colocadas ali. Como as levantaram, eles não sabem, mas elas foram construídas. E em cima aqui, quando o topo da pirâmide vier, a própria pirâmide, o corpo de Cristo, terá que estar afiado. Não apenas algum credo ou doutrina ou alguma coisa pela qual viemos. Terá que ser tão perfeitamente como Cristo, a ponto de, quando ele vier, ele e esse ministério se encaixarão perfeitamente, vê? Então virá o rapto, a ida para o lar. Observem onde estamos vivendo agora, em Laodiceia, a pior era da igreja que já houve. Na Bíblia encontramos que é a única era da igreja em que Deus está do lado de fora da igreja, batendo, tentando voltar para seu próprio edifício. Os credos e denominações até mesmo o colocaram para fora de sua própria igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém tiver sede e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Vem? Aqui está, nessa era da igreja. Gradualmente foram expulsando-o, a ponto que aqui o expulsaram completamente. Não querem ter nada a ver com ele.
Agora, vocês veem hoje para onde estamos indo. Mesmo quando o fim da era da igreja de Laodiceia se tornou tão formal que ela e o catolicismo que a dividiu bem aqui está se juntando e se unindo como uma grande igreja, com uma federação de igrejas. É o mesmo que o catolicismo. Há só uma diferença. Se eles conseguirem superar, é quanto a tomar a comunhão. Essa é a única coisa da diocese que impede o catolicismo e o protestantismo de se unirem. É a ordem da comunhão. A Igreja Católica diz, é o corpo, e a Igreja Protestante diz, representa o corpo. O católico faz disso uma missa. É na missa que eles tomam a comunhão, esperando que sejam perdoados. Os protestantes a tomam pela fé, agradecendo a Deus em comunhão por serem perdoados. Os protestantes dizem, estamos perdoados. Os católicos dizem, esperamos ter sido perdoados. Missa e comunhão. Eles a chamam de missa, nós a chamamos de comunhão. Uma missa é na esperança de que assim seja. Uma comunhão é sabendo que assim é e agradecendo a Ele por isso. Vem? É aí que está a única coisa que eles não conseguem entrar em um acordo. Eles vão resolver isso. Oh, parece muito bonito. Ele vai se unir para governar, vai governar tudo. Bem, a Bíblia diz: e estas bestas deram seu poder à prostituta. Vem? Se uniram, vem? Exatamente o que a Bíblia disse que fariam. Estão fazendo agora. Está bem em processo. Nessa mesma semana. Não que eu tenha algo contra os católicos, não mais do que contra os protestantes. Vocês, metodistas e batistas, e muitos de vocês pentecostais, suas igrejas têm entrado direto nessa federação de igrejas ao construírem o grande necrotério ali em Nova York, dessa federação de igrejas. A mesma coisa que fez a ONU e demais. Estão tentando unir todo o protestantismo. Agora, os católicos são sagazes quanto a isso e trarão a este Papa João 23º ou 22º, seja o que for. Ele está tentando, de uma maneira suave, humilde, trazer todos da fé protestante e da fé católica a uma só fé. Exatamente o que a Bíblia disse que fariam. Aí está. E os protestantes engolindo isso. Anzol, linha e chumbada. Por quê? Por quê? Porque eles não possuem essas coisas. Conhecimento, a palavra é correta, paciência, os que esperam no Senhor. Veem o que eu quero dizer? Como disse esse bispo metodista outro dia, quando passaram por aquilo, e qualquer um sabe disso, o que inspirou aquilo. Tentaram que certa oração fosse feita na igreja ou na escola e queriam, acho que era um livro de oração presbiteriano ou algum outro, e os pais processaram a escola porque não aceitaram que fizessem essa oração na escola. E esse bispo metodista era um ancião sábio. Ele se levantou e disse: isso está errado. Disse: é inconstitucional. Ele aproveitou o momento e disse: como em nossa igreja metodista, disse ele. Em nossa igreja metodista, continuou, muitos de nosso povo sempre estão falando sobre o escândalo de Hollywood, mas de todos os modos, 95% deles vão assistir aquilo. Qual é o problema? Eles deixaram isso de um lado. Exatamente, deixaram aquilo. Eu estava falando bem aqui nessa sala outro dia a um oficial de uma das maiores igrejas metodistas que existe em Falls City, uma das igrejas metodistas mais espirituais da nossa era aqui, os pentecostais. E ele disse: em St. Louis, Missouri, fizeram uma pesquisa cerca de 3 ou 4 meses atrás e descobriram. Este homem pode estar sentado aqui nessa manhã. Bem, ele é o empreiteiro que está construindo isso, reformando o prédio para nós. Um metodista da Main Street, onde ele assiste, onde o irmão Lum era pastor. Então,
Descobrimos que nisso, creio que foi 70 e tantos por cento do povo metodista na análise, numa pesquisa de Saint Louis, mostrou que 70 e tantos por cento dos metodistas fumavam e 68% deles bebiam bebidas alcoólicas. Metodistas. E o estranho era que quando a análise foi feita, ou melhor, a estimativa era entre homens e mulheres. As mulheres eram 70 e poucos por cento, enquanto os homens eram cerca de 50%. Ou seja, mais mulheres fumavam e bebiam do que homens. 70% ou 70 e poucos por cento mais mulheres do que homens. E agora, que tal se chegássemos à doutrina bíblica quanto ao uso de shorts e cabelos curtos e coisas assim, vem? E quanto à piedade? Mulheres professando piedade e santidade? Jogos de cartas e tudo mais, mexeriqueiras e paroleiras, não sendo capazes de refrear a própria língua. Com a própria língua fazem fofocas e tagarelam e são ociosas. E quanto aos homens, vão a festas de baralho, jogos de golfe ali fora, meio vestidos, com roupas obscenas, com aquelas mulheres vadiando por aí. Não é de se admirar. Vocês viram nessa manhã aquela armação suja que fizeram contra aquele pregador que pregava nas prisões? Sim, Senhor. Não creio que esse homem seja culpado disso. O que aconteceu? Esse é o irmão. Não consigo me lembrar. Alguém diz Dan Gilbert. Sim, Dan Gilbert, que pregava nas prisões. Quando aquele homem entrou correndo e matou o Dan, ali alguns meses atrás, e agora a esposa dele, do assassino, está para ter um filho. É claro, Dan está morto. Não podem fazer uma transfusão de sangue para o bebê agora, referindo-se à prova de paternidade. Ela diz que Dan a estuprou. Essa é sua que este bebê é de Dan. Tal. Não creio nisso tanto quanto não creio que um corvo tenha penas de pombo. Não, Senhor. Eu creio que é mentira. Creio que Dan Gilbert era um homem de Deus. Eu creio que isso é uma armação do diabo. Tal como aquele assunto da oração na escola. Aquele ancião metodista, o bispo metodista, era inteligente o suficiente para captar isso. Se isso tivesse sucedido, seria simplesmente inspirado por outra coisa. Isso é certo. Exatamente como esse problema de segregação lá no sul. A mesma coisa. Creio que os homens devem ser livres. Creio que essa nação apoia a liberdade. Não culpo o Sr. Kennedy por enviar as tropas, embora eu não seja um novo pacto e não seja um democrata. Sou um republicano, sou um cristão. Então estou. Mas não creio nisso. Também não creio que os negros devam vender seus direitos de primogenitura a tais coisas. Foi o Partido Republicano, o sangue de Abraham Lincoln, libertou essas pessoas porque ele era um homem piedoso. Acho que deveriam pelo menos apoiar o seu partido se forem votar. Mas eu lhes digo uma coisa: aquele rapaz não estava lá só por causa disso, por suas escolhas. Esse moço é um cidadão, ele é americano. Aqui há liberdade para todos. A cor de um homem não deveria fazer diferença, todos nós. Deus disse: E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Somos todos um. Porém, aquele moço era um soldado. Ele é um veterano. Ele lutou pelo que é certo. Ele tinha o direito de ir à escola, isso é certo, mas ele tinha muitas escolas onde podia frequentar. É isso. Se você entender o que está por trás disso, é essa coisa denominacional dos dias atuais que inspira isso, porque estão convertendo os votos dos negros, dos republicanos, para os democratas.
e nisso estão vendendo seus direitos de primogenitura. É exatamente a verdade. O Espírito Santo não está ali. Aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, exatamente como essa igreja nessa era atual, vendendo-se. Não podem ver o que vai acontecer? Eu não me importo se isso está sendo gravado. Aqui vem. Sim, qual é o problema? Minha velha mãe costumava dizer: dê ao diabo o que ele merece. Há um homem que fez a única coisa sensata. Esse foi Castro. Sim, senhor, ele foi lá. Os capitalistas tinham toda a cana e tudo que estão baseados no ouro, como os Estados Unidos. O que ele fez? Ele comprou todos aqueles títulos. Observe, obteve o dinheiro da maneira que pôde. O que ele fez então? Ele falsificou a moeda e mudou-a, colocou-os de volta. Essa é a única coisa que essa nação pode fazer. Vocês ouviram a Lifeline outra manhã? Um programa de rádio. Bem, vocês sabem, é como se você vendesse títulos sobre o ouro. Os títulos já foram comprados. E o atual governo agora está gastando dinheiro sobre o quê? Sobre o dinheiro dos impostos que estarão arrecadando daqui a 40 anos. Ela está arruinada. É a Lifeline que é transmitida aqui de Washington, D.C. para todo o país. Estão gastando impostos e tentando comprar no exterior. Bem, eles estão apenas dando isso de qualquer maneira. Vocês não veem? E isso é exatamente o que eles vão fazer, veem? O que é isso? Agora, se essa nação quebrar, e a única coisa que restará é a quebra, a única coisa que poderá acontecer é a falência. Essa é a única coisa sensata a fazer, é mudar a moeda. Mas eles não vão fazer isso sob esta administração atual. A Igreja Católica Romana possui o ouro do mundo. E o que eles farão é vender esses homens ricos e assim por diante da terra, como diz a Bíblia. O que eles farão antes de perder? A companhia de tabaco The Brown and Williamson é em sua maioria católica. Em todas essas outras coisas, o que farão? Eles aceitarão isso e receberão o dinheiro de Roma, e então terão vendido seu próprio direito de primogenitura. Roma a apoia, sim, senhor. Ela vai apoiar. E eles agora estão conseguindo leis suficientes, cercando-se delas, introduzindo-as ao seu gabinete. Veja o que o Sr. Kennedy está pedindo. E vocês viram isso outro dia. Não há necessidade de votar mais. Para que votar? Publicaram no jornal e provaram isso ao público, e se recusaram a fazer qualquer coisa ao respeito. Provaram que as máquinas instaladas em todo o país elegeram o Sr. Kennedy por meio de votos falsos. Não diz a Bíblia que ele entraria por engano? Certamente, uma falsidade. Agora, não estou contra o Partido Democrata mais do que contra o Partido Republicano, mas estou apenas declarando fatos da Bíblia. De que serve votar? Eles já sabem quem está entrando lá.